onde vocês estão, né? Na Warren. Quem aqui conhece, já conhecia a Warren? Todo mundo? Então todo mundo sabe o que a Warren faz. Bom, basicamente a Warren, ela é uma corretora, administradora e gestora de recursos, regulada pela CVM, que é o xerifão do mercado financeiro brasileiro. Também tem o selo de qualidade da Ambima e também é regulada pelo Banco Central. Blá, 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 blá. Em outras palavras, o que isso significa? A Warren é uma plataforma de investimentos que ajuda as pessoas a realizar seus sonhos. Como? Através de objetivos. Por exemplo, se a pessoa quer ter uma boa aposentadoria e morar em Floripa, ou se a pessoa tem o objetivo de mandar os filhos para a faculdade, ou se a pessoa quer empreender e montar um café em Porto Alegre. O Warren ajuda as pessoas a atingirem os seus objetivos. Então, a Warren é feita de pessoas. Hoje nós temos quase 180 pessoas aqui trabalhando. Dessas 180 pessoas, 57 são mulheres. A gente tem uma comunidade LGBT, eu digo em torno de umas 40 pessoas. Quase metade das 180 pessoas que trabalham aqui são desenvolvedoras, ou seja, nós somos uma empresa de tecnologia no mercado financeiro, fintech, mercado financeiro com tecnologia. E essas pessoas fazem o Warren acontecer. Então a tecnologia é feita em casa e a Warren tem crescido muito. Hoje nós temos mais de 130 mil clientes no Brasil inteiro. Passamos de $500 milhão de reais sob custódia e a expectativa é que para 2020 até início de 2021 a gente bata aí 2,5 bilhões sob custódia em gestão. Estamos em todos os estados do Brasil. A Warren, já estamos também em São Paulo. Então é uma empresa que está em ascensão e é muito bacana poder fazer parte disso e ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas. Então, o assunto hoje é Invest. Então vamos falar sobre investimentos, dinheiro e mercado financeiro. Mas para eu poder contar para vocês um pouco sobre esses temas, eu tenho que contar a minha história. Então, eu sou de Uruguaiana. Eu sou filha única, sou filha de pais separados. Meu pai é de classe média, era de classe média, minha mãe vem de família pobre. O meu avô, ele era barbeiro e a minha avó era costureira. Quando os meus pais se casaram, eles não tinham muita coisa, mas eu tive uma infância legal. E eles se separaram quando eu tinha 14 anos. Quando eu tinha 18, o meu pai foi à falência. Então aí já começou a minha relação com o dinheiro. Eu disse, bom, então tá, então agora fudeu, não tem mais nada e agora o que nós vamos fazer? E a minha mãe não trabalhava, porque ela era de família pobre, casou com um cara de classe média. Imagina, gente, Uruguaiana, década de 80, um cara machista, conservador, mulher minha não trabalha. Então minha mãe não trabalhou, minha mãe ficou dona de casa. Quando ele foi à falência, ela não sabia fazer nada. E aí foi complicado. No final da década de 90, eu vim morar em Porto Alegre. E aí eu comecei a fazer minha faculdade. Estudando, trabalhando, estudando. E eu demorei para me formar. Demorei porque eu tinha que fazer poucas cadeiras, porque eu tinha que pagar minha faculdade, eu tinha que trabalhar para pagar minha faculdade. E aí, em 2006, quando eu me formei em administração na PUC, eu tinha um Corsa azul, 1998, que era ainda da época dos resquícios, que enfim, meu pai ainda tinha uma grana e eu já estava ajudando a pagar, e a gente pagou em 300 mil vezes. E era tudo que eu tinha, era o meu único bem da minha vida. E isso era 2006. E aí eu vendi o meu Corsa, estava formada já, comprei um curso de inglês nos Estados Unidos, comprei uma passagem só de ida, realmente porque não dava para comprar de volta, não sobrou dinheiro, e eu precisava levar uma grana para sobreviver, então eu viajei com $1.000 no bolso. E essa era a minha vida, e uma mala com as minhas coisas. Para trás eu deixava um pai falido, alcoólatra, em depressão, e uma mãe que tinha se tornado empregada doméstica. E eu fui para os Estados Unidos estudar inglês. Fui muito julgada, mas tudo bem, eu não tinha outra saída, não tinha outra escolha. Fui para lá, comecei a estudar inglês, e aí é muito engraçado porque várias pessoas bacanas começaram a aparecer no meu caminho, na minha vida, e me ajudar, e me dar o meu primeiro emprego lá. E eu tinha ido com visto de estudante, então não podia trabalhar, então trabalhava ilegal. Até eu conseguir o meu visto de trabalho, demorou um pouco. E aí naquela época eu pensava, puxa, eu tenho muita sorte. Eu tenho sorte
né? Apesar dos pesares, eu tenho sorte de ter pessoas tão bacanas passando pelo meu caminho, me ajudando. E aí hoje, eu olho pra trás, eu sou budista, né? Eu sou budista praticante. E aí, hoje eu olho com um viés um pouquinho diferente. Eu acho que foi karma positivo. Tem o karma negativo e tem o positivo. Então essas pessoas que passaram na minha vida foi realmente karma positivo, que me ajudaram a me encontrar e a trilhar o meu caminho nos Estados Unidos. E aí, nessa época, em 2006, enfim, foi um perrengue desgraçado, morava num sofá de uma amiga, etc. Mas, em 2008, eu ingressei no mercado financeiro americano. Aí vocês imaginam. Eu já tinha conseguido meu visto de trabalho, conheci uma pessoa que trabalhava em Nova York, eu morava em Boston, eu fui morar em Nova York. Morei 10 anos lá. 10 anos. E aí, vocês imaginem, uma mulher, tudo bem branca, loirinha, mas estrangeira, brasileira, em Wall Street. Fucking lobo de Wall Street. Era aquilo. Era realmente muito louco. Eu lembro da minha primeira semana, tinha outras pessoas que entraram junto comigo nessa corretora que eu trabalhava. Eu trabalhava numa corretora onde eles tradeavam, tinha um trading floor gigantesco, assim. E eles tradeavam commodities, petróleo, enfim. E a minha mesa era de moeda futuro, contrato futuro de moeda estrangeira. Então a gente ficava tradando moeda. E foi muito louco, porque quando eu entrei eu vi que tinha outras pessoas na minha volta. As pessoas tinham assim, tinha o teste da primeira semana no mercado financeiro em Nova York. Os caras, eles faziam os caras tomar 1 galão de leite sem parar. Eles me ofereceram $1.000 pra raspar a cabeça. Bem lobo de Wall Street mesmo. E hoje eu me arrependo de não ter raspado. Como budista, a gente tem que trabalhar o desapego, né? Por que não? $1.000, cara. Hoje, o quê? R$4.000. Mas enfim. Então eu passei por essas coisas e foi muito louco. E nessa época eu era vegetariana. Eu lembro direitinho, eu era vegetariana. E aquilo, sabe, eu era uma pessoa assim, super good vibes, meio hippie, assim. Eu vou conseguir, né? O mundo é bom, a gente vai vencer. Só que, ao mesmo tempo, sabe, levando na cabeça. E aí teve um dia que eu tava passando, lá em Nova York eles têm uma franquia do fogo de chão. Eu olhei pra aquela churrascaria e pensei, cara, eu vou entrar. Fazia 3 anos que eu não comia carne. Eu entrei no fogo de chão e comi o churrasco. Passei mal, mas eu me senti predadora de novo. Pra eu sobreviver nessa selva de pedras, eu preciso ser predadora. Isso não significa comer carne, mas foi uma virada de chave na minha vida e no meu conceito de como viver, porque medo e sofrimento é uma escolha. E naquele dia eu escolhi não ter mais medo. Se eu fosse sofrer, ou enfim, claro que a gente sofre, mas ainda assim é uma escolha. A gente insistir naquela tristeza. E tendo um pai com depressão, alcoólatra, uma mãe que era empregada doméstica, um pai falido, eu sem um puto tostão no bolso, eu disse, cara, se eu ficar triste e com medo, daí eu não consigo nem me ajudar. Então vambora. E aí, no outro dia, eu fui trabalhar e o meu chefe não sabia o meu nome. Ele me chamava de garota. Hey girl, hey girl. Aí eu pegava água pra ele, eu buscava os filhos dele na escola, eu ia no banco pra ele, fazia tudo que vocês podem imaginar. E eu era a garota dos detalhes. Os traders ficavam tradando e eu ficava com uma pranchetinha atrás e eles gritando o que eles estavam fazendo, eu ficava anotando. Depois eu sentava no meu computador e mandava o que eles tinham feito, né, pras contas. E aí aquele dia eu já tinha comido carne fazia uma semana, sou predadora, vou vencer. E aí ele falou, hey girl, go get my lunch. Eu, tá bom. Fui do lado dele, ele nem olhava na minha cara, ele só fez assim, uma notinha de $100 na mão. Eu só peguei a nota de $100 e desci. A gente tava no 28º andar. Desci no elevador, aquilo foi assim, ó, uma eternidade. Eu disse, o que eu vou fazer? Esse cara não sabe meu nome, faz 6 meses que eu trabalho aqui. Como é que pode uma coisa dessas? Que mundo horrível. Cheguei lá embaixo, o almoço do cara era $8. Então o cara tinha que me dar $92 de troco.
E era um asiático. Baixinho, tava chovendo, tava frio, um horror. Eu olhei pra cara dele e disse assim, keep the change. Pode guardar o tempo. Peguei a sacolinha, aquela marrom, tipo o Dr. Chapatinho. Subi, sabe, tá ligado no Chaves, Dr. Chapatinho. E aí eu subi, aí tinha os caras, eles ficavam sentados assim. E aí eu só passei por ele e joguei assim, em cima da mesa dele. Pá! Buia! Pá! Tá, sentei e comecei. 10, 9, 8. Hey girl, where's my fucking change? Aí eu levantei e fiz assim. You didn't say anything about your fucking change? Eu disse, tá, agora eu vou ser demitida certo. Vou embora. Daí eu comecei a fazer meu currículo na minha cabeça. Eu disse, eu vou ter que ligar pra minha mãe e dizer que eu não vou mais conseguir ajudar com $100 que eu mandava por dia, por mês pra ela. Meu Deus, fudeu. E aí, então, eu ouvi um burburinho na mesa. E aí o burburinho era, ele virou pro lado e falou, como é que é o nome dela mesmo? E aí eu, o quê? E aí não fui despedida naquele dia, eu digo, vai ver que eu vou ser despedida na sexta. Tá bom, fui continuando fazendo meu trabalho, continuei fazendo meu trabalho. Aí ele começou a me chamar Kelly, hey Kelly, Kelly, come here, Kelly. Fui marcado meu nome, porque, né, eu fui turbulente com ele. Mas resumindo, o que aconteceu depois disso? Aconteceu que esse foi o cara que me ensinou absolutamente tudo sobre o mercado financeiro americano. 3 meses depois eu estava sentado do lado dele, sendo assistente dele nos trades. 1 ano depois ele tinha me dado um dos clientes dele para eu ser a trader desse cliente. E aí eu comecei a ganhar bônus. E aí as coisas começaram a ficar divertidas. E aí ele me ajudou muito. E foi aí que eu consegui comprar um JK para minha mãe em Canoas. E foi o dia mais espetacular da minha vida. Eu não tinha casa, eu pagava um aluguel suado, sofrido. Mas eu consegui comprar um JK para ela em Canoas. R$50 mil. Na época era muito dinheiro. Ainda é dinheiro, muito dinheiro. Enfim, e aí, só para contextualizar um pouco mais sobre o mercado financeiro americano, uma vez eu saí com os meus colegas de trabalho para um happy hour. E aí a gente estava todo mundo lá, papapá, tomando um drink, e aí um colega meu chegou assim, ó Kelly, qual é o teu número? Eu disse, Kelly, tu tem um telefone, tá bom? A gente era colega de trabalho, né? Ele disse, não, tu tem um número, qual é o teu número? O que você está falando? Todo mundo tem um número, todo mundo tem um preço. Aí que eu me liguei, que ela estava perguntando quanto é que eu custava. Daí eu falei, cara, eu não estou à venda, não estou à venda. Ah, brasileira, estrangeira, mercado financeiro, como contar a venda? Todo mundo tem um preço. Eu falei assim, cara, eu não estou à venda, eu não tenho um preço. Ele, então não vai sobreviver. Aqui tu não vai sobreviver. Daí eu falei pra ele, então nós vamos ver. É isso que nós vamos ver. Eu lembro que eu fui pra casa, assim, ó, mentalmente imunda. Foi horrível, foi, sabe? Foi o pior assédio, assim, moral, enfim, talvez até sexual, que eu tenha sofrido de um cara me perguntar o meu preço e dizer que eu não ia sobreviver no mercado financeiro americano se eu não tivesse a venda. Foi muito impactante. E aí, naquele dia, cada vez mais, as coisas aconteciam e eu pensava, cara, eu só vou fazer o que eu acho que é certo, seguir a minha mente e eu vou trabalhar duro e é isso que eu vou fazer. Sendo mulher, estrangeira, no mercado financeiro americano, realmente não é fácil. Mas é possível. É possível. Se eu conseguir, qualquer uma consegue. É só ter foco. Muito foco. E aí, em 2010, eu fui pra XP. Todo mundo conhece a XP aqui? A XP, fui pra XP em 2010. E aí, na XP, eu conheci toda a gurizada, gente fina da XP, que hoje já não estão mais na XP, porque são gente fina. E aí, foi muito legal, porque daí eu fui pro outro lado do mercado financeiro, que era um lado mais cliente, pessoas, os brasileiros que queriam investir nos Estados Unidos. Então eu abri a conta deles lá, aí eu operava para eles, eles queriam comprar ações da Coca-Cola, do Google, Facebook, etc.
E eu ajudava essas pessoas a investir nos Estados Unidos. Só que aí, eu comecei a me sentir um pouco, eu acho que eu não estou fazendo o que é certo. Por quê? Porque eu tinha que ficar abrindo e fechando posição de cliente para gerar corretagem para bater meta. Eu disse, ai cara, não tá legal. E aí eu lembro que tava na época o Marcelo Mazonave, tava o Tito, e eu disse, cara, isso aqui não tá certo, né? Cara, não tá certo, realmente a gente podia fazer alguma coisa diferente. E aí a gente pensou no Warren. Vamos montar uma plataforma que seja alinhada com as pessoas e que a gente consiga ajudar as pessoas a investir. Porque no mundo dos investimentos existem dois problemas. É complexo, é difícil e existe o conflito de interesse. Porque é complexo, eu delego a alguém que saiba o que eu acho que sabe a capacidade de investir o meu dinheiro para mim. E aí essa pessoa que se diz que sabe, me cobra taxas e comissões e fees para investir, para cuidar do meu dinheiro. Só que nos Estados Unidos isso é um pouco desalinhado. Um pouco não, totalmente. E aí tem uma nova, existe a Wealthfront, Robinhood, outras plataformas parecidas com a Warren, que são os nossos benchmarks, que foi onde a gente se inspirou, que não tem esse conflito de interesse. E aí a gente pensou, cara, a gente fazer a Warren. E aí, em 2016, voltei pro Brasil. E aí eu lembro que as pessoas, quando eu cheguei em Porto Alegre, as pessoas diziam assim, cara, mas tu não sente falta? Eu digo, olha, eu não sinto saudade. Não sinto saudade, eu aprendi a não sentir saudade. Cara, eu tenho 2 crianças em casa, claro que eu sinto saudade dos meus filhos, né? Mas assim, eu sou uma pessoa que não sente saudade. Eu consigo aproveitar cada oportunidade. E o mais bacana foi eu ter voltado pro Brasil numa situação totalmente diferente do que eu tinha ido embora. E aí eu voltei e digo, cara, eu ainda vou conseguir ajudar mais gente, mais pessoas. E aí aquilo foi, sabe, é um combustível de propósito que vai muito mais do que um paycheck, do que um salário no final do mês. Não é um trabalho, não é uma carreira, é uma missão de vida. Transformar, ajudar a vida das pessoas para melhor, tendo passado por tudo que eu passei. E enfim, cada um tem a sua história. Mas então foi muito legal. E aí a gente veio pro Brasil, para Porto Alegre. Por que Porto Alegre, gente? Porque Porto Alegre é a cidade mais legal no Brasil. Lógico. Enfim, temos o polo de tecnologia aqui, temos a Tecnopuc. A nossa mão de obra intelectual é gigantesca, os gaúchos são muito inteligentes, acreditem. Somos porto-alegrenses, então, geniais. Obviamente também para implementar um negócio novo, um business novo, o custo é mais barato do que São Paulo. Apesar de hoje a gente já ter um escritório em São Paulo. Então, os astros se reuniram e nos trouxeram. Não, a gente escolheu muito. E foi muito legal voltar pra cá, nessa outra pegada, e implementar essa empresa. E hoje eu sou uma das sócias fundadoras, head de pessoas e cultura da Warren. E o meu objetivo aqui é cada vez mais trazer diversidade, trazer, enfim, pessoas mulheres ou as pessoas que não têm oportunidade. É muito além de mercado financeiro, dinheiro e investimento. É uma causa para mim. E isso está muito enraizado, está muito no meu sangue. E tudo o que eu passei de ruim foi um exemplo do que não fazer com os outros, do que não ser para mim mesma. Então eu peguei todos esses ingredientes da minha vida, botei no caldeirão e numa poção mágica e disse, eu vou ser diferente, eu vou fazer diferente e só eu tenho o poder de fazer isso. Então acho que o meu recado é muito empodere-se, tanto homem, mulher, empodere-se. Não espere que alguém reconheça o trabalho de vocês. Às vezes a gente tem que gritar mais alto, às vezes a gente tem que não dar o troco de $92 para chamar atenção, mas para dizer assim, olha só, eu estou aqui e eu estou fazendo o meu trabalho e eu sei que eu estou fazendo bem feito e então me valoriza. Aqui mesmo na Warren, não sei se vocês viram quando vocês passaram ali no corredor, tem a Mary Wells, tem 3 quadros ali, tem 3 figuras, tem o Steve Jobs, o Chris Gardner e a Mary Wells. O Steve Jobs dispensa apresentações, o Chris Gardner é aquele do Pursuit of Happiness, aquele filme do Will Smith, que era ele é dono de uma hedge fund, um dos caras mais ricos do mundo hoje, um exemplo de humildade. Mas a Mary Wells, só para contextualizar a Mary Wells para vocês, ela era
uma marqueteira, ela trabalhava numa empresa de marketing em Nova York na década de 70. E aí a vaga de presidência da empresa, de CEO da empresa, estava em aberto. E aí ela disse, eu acho que eu sou a pessoa ideal para essa vaga, porque eu sei da empresa, então eu vou me candidatar para essa vaga. Óbvio, na década de 70 em Nova York, Mary Wells perdeu, foi lá um magrão, um cara que não sabia nada da empresa, virou o CEO. Ela poderia ter sido coadjuvante e dizer, tá, não, beleza, eu vou ficar aqui do teu lado te ajudando, magrão, porque tu não tá ligado no que tá acontecendo. Mas não, ela pegou e fez o seguinte, ela se demitiu, ela disse, adiós, amigos. Cruzou a rua, alugou uma salinha e montou a própria empresa de relações públicas, marketing e propaganda em Nova York. Resumo, Mary Wells, senhoras e senhores, foi a primeira mulher da história nos Estados Unidos a lançar um IPO na Bolsa de Valores americana. IPO, Initial Price Offering, quando uma empresa é listada na bolsa e começa a ser tradada e todas as pessoas podem comprar ações e ser acionistas dessa empresa. Ou seja, ela foi uma mulher fodástica, mas ela não ficou esperando o reconhecimento. Eu não fui chamada para ser CEO. Não, ela foi lá e fez a própria empresa. Então é isso. Se a gente não tem a oportunidade, a gente faz a oportunidade acontecer. E isso é o mundo do mercado financeiro global. Isso é investimento. Isso é dinheiro. Dinheiro é um tabu. Dinheiro é difícil. É um assunto super complicado de falar, mas a gente tem que falar. Por exemplo, quanto tu tem saldo na tua conta corrente? Nada precisa falar. Viu? É um tabu. Ninguém aqui quer falar quanto tem na conta corrente, mas também a gente não precisa chegar tanto. Mas a gente precisa falar mais sobre isso. Gente! É isso mesmo. Cadê a Amy? Oh, vocês não me avisaram. Ela todo esse tempo. Perguntas? Perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Então.